E continua assim. O Kremlin ordena os ataques e os soldados russos marcham sem blindagem e em condições terríveis. Esses soldados atravessam zonas letais com drones para enfrentar ucranianos prontos para destruí-los. O inevitável está acontecendo. Soldados russos morrem em números recordes. Tropas de Vladimir Putin são eliminadas enquanto uma tempestade de drones causa à Rússia grandes perdas militares históricas. Janeiro tem sido marcado por mortes constantes na Rússia, com os drones ucranianos novamente no centro da ação. No dia 5 de fevereiro, a Ucrânia anunciou que eliminou mais de 30 mil soldados russos somente em janeiro. Ao dizermos eliminados, queremos dizer que esses soldados não voltarão mais. Não foram feridos nem capturados. Todos esses soldados foram eliminados pelos drones da Ucrânia, com cada morte sendo verificada. Como explica o presidente Volodymyr Zelensky, todas as perdas são verificadas. Cada ataque é confirmado em vídeo no sistema Delta, afirmou Zelensky. Ao divulgar os números, voltaremos a esse sistema interessante em breve. O novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, destacou as conquistas das forças de sistemas não tripulados do país em janeiro. No Telegram, Fedorov informou que em janeiro as forças de defesa eliminaram mais de 30 mil soldados russos, com todas as perdas verificadas. Todos os ataques têm confirmação em vídeo no sistema Delta. Neste mês, a unidade especial Alpha do SBU se destacou. Essa parte é especialmente interessante agora. É bem conhecido que a Ucrânia desenvolveu rankings para seus operadores de drones, que são usados tanto para acompanhar suas conquistas, quanto para recompensar aqueles que destroem soldados russos. Parece que a unidade Alpha do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, obteve o maior número de eliminações neste mês. Talvez no próximo mês seja outra unidade. Fedorov também esclareceu mais os números em um gráfico que postou no Telegram. O número exato de soldados russos que a Ucrânia comprovadamente matou em janeiro foi de 30.618, o que equivale a cerca de 987 soldados russos mortos por dia. Operacionalmente, isso tem um efeito enorme sobre a Rússia, já que está consumindo soldados em um ritmo tão acelerado que suas ofensivas estão naturalmente sendo limitadas em força e quantidade. Também parece que os operadores de drones da Ucrânia participaram de 7.495 missões, do que Fedorov chama de missões NRC durante o mês. Segundo o Pirafta, missões NRC são aquelas realizadas pelos robôs terrestres da Ucrânia. Fedorov destacou a 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia como unidade principal e afirmou que a meta é que robôs assumam o máximo de tarefas perigosas no campo de batalha, diminuindo riscos para os soldados. Os detalhes importam menos que os números principais. Em janeiro, a Rússia perdeu mais de 30 mil soldados, muitos dos quais Putin mal considera humanos. Há muito mais para comentar, então acompanhe até o fim do vídeo para ver outras conquistas da Ucrânia em janeiro. Já citamos o sistema Delta ucraniano. O sistema é usado pelo país para rastrear as baixas causadas por operadores de drones e é uma tecnologia notável. Em agosto, o Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou que o sistema Delta foi implantado em todos os níveis das Forças Armadas ucranianas. Agora, todas as unidades têm acesso ao valioso tesouro de dados e informações do sistema, e tesouro é o termo ideal. A descrição técnica do mod sobre o Delta é útil, mas não mostra o real poder do sistema. O ex-ministro da Defesa, Denis Shmyhal, diz que o Delta é um ecossistema digital de combate que dá às Forças Armadas da Ucrânia uma vantagem tecnológica. Proporciona consciência situacional em tempo real no campo de batalha, apoia o planejamento operacional e facilita o compartilhamento de informações com unidades, brigadas, formações e aliados quando necessário. Então, é claramente uma ferramenta de inteligência, porém, seu alcance é praticamente inigualável por quase qualquer coisa no mundo. Exemplo, todas as baixas que a Ucrânia atribuiu a drones em janeiro foram registradas pelos próprios drones FPV que fizeram os ataques. Essas filmagens são enviadas ao Delta para que todos vejam, o que já é uma informação valiosa. Cada drone abatido pode revelar novas informações, como onde os soldados russos tentam mover equipamentos na Ucrânia. Agora, adicione drones de reconhecimento a essa equação. Cada drone que a Ucrânia tem patrulhando o solo a partir dos céus está enviando imagens capturadas em tempo real para o Delta. Quem monitora o sistema pode ordenar ataques imediatos ao que os drones de reconhecimento da Ucrânia detectam, e essas informações são compartilhadas por todo o exército ucraniano. Há mais, claro.
Mesmo em agosto, Shmyhal disse que o Delta apoiava a identificação de 2.000 alvos russos por dia, cerca de 730 mil verificados ao ano. O Delta talvez seja o sistema mais importante disponível para a Ucrânia. Focamos em imagens de drones. Porém, como mostra a Gray Dynamics, imagens e vídeos obtidos por inteligência humana, sensores, satélites e qualquer fonte que transmita dados digitalmente são enviados ao Delta. O resultado de tudo isso é um grande mapa ilustrado que mostra onde estão as forças russas. Com esse mapa sendo fundamental para cada decisão que a Ucrânia toma em terra e no ar, isso é guerra centrada em rede, e em menos de 4 anos, a Ucrânia se tornou mestre nisso. O Delta permite que a Ucrânia saiba quantos soldados russos matou em janeiro e nos possibilita ver esses dados. O número de mortes em janeiro ocorre após meses em que a Ucrânia causa baixas intensas nos invasores russos. Em dezembro, Zelensky disse que a Ucrânia matou 35 mil soldados russos no mês. Esse número é o dobro dos soldados russos mortos em dezembro de 2024. Porém, não se sabe se todas as mortes foram causadas por drones ou confirmadas por todas as fontes. A United 44 Media acrescenta que o número de mortes em 26 mil com outubro, registrando quase 25 mil mortes, todas verificadas por um Delta. O que ocorreu em janeiro não foi isolado. Esse é o novo padrão da guerra na Ucrânia, e as altas mortes mensais ucranianas prejudicam a Rússia por vários motivos. Você vai aprender esses motivos em breve, mas antes é importante destacar que as mortes relatadas pela Ucrânia em janeiro são só as verificadas pelo Delta. Haverá mais. O Delta só comprova mortes registradas e enviadas ao sistema, não todas as mortes causadas pela Ucrânia. Por exemplo, se a artilharia ucraniana destruir uma trincheira russa, um ataque assim poderia matar vários ocupantes de Putin, mas essas mortes só seriam confirmadas se registradas ou fotografadas. Isso é difícil quando os corpos estão em trincheiras ou bunkers. A Ucrânia tem prioridades mais importantes do que usar drones para checar cada local destruído. Basta saber que foi obliterado. Nessas situações, as mortes não são contadas. Ataques não registrados contra a Rússia ocorrem diariamente. Provavelmente podemos somar milhares de mortes ao número divulgado pela Ucrânia, transformando um mês difícil para Putin em um que pode sinalizar uma real mudança na guerra. E como se não bastasse para a Rússia, a Ucrânia afirmou que não vai se acomodar. Já são 30 mil mortes em um mês, mas e se chegarem a 50 mil? Essa é a meta mensal que Fyodorov definiu para os drones da Ucrânia em 2026, visando tornar o custo da guerra insustentável para a Rússia, tanto financeiramente quanto em mão de obra. Talvez registremos mais meses de recordes em 2026 caso a guerra continue até o fim do ano. Além disso, operadores de drones FPV da Ucrânia ganharam destaque em janeiro, mas seus defensores também foram essenciais. Vamos deixar Fedorov explicar. Operadores de drones interceptadores derrubaram um número recorde de Shahids, com Nemesis surgindo como líder. O ministro da Defesa da Ucrânia disse no Telegram, acrescentando: "Aumentamos a eficácia dos pequenos sistemas de defesa aérea para proteger o céu. Junto com nossos parceiros, estamos impedindo o inimigo de usar tecnologias ocidentais contra os ucranianos." Fedorov não cita números, só menciona os recordes dos operadores de drones interceptores da Ucrânia, mas esses operadores realmente precisam superá-los. De acordo com a UKR Informe, a Rússia lançou mais de 6 mil drones de ataque de longo alcance, provavelmente drones Shahed e variantes do design Shahed, em janeiro de 2026. É um grande número de drones usados para sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. Quanto mais drones de ataque forem destruídos pelos interceptadores ucranianos, mais os outros sistemas de defesa aérea poderão focar em abater mísseis e bombas guiadas lançados pela Rússia junto com os drones. Nada disso favorece a Rússia. Antes de aprofundar, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, aproveite o momento. Para mais informações sobre a defesa da Ucrânia contra a agressão de Putin. Já dissemos que as conquistas da Ucrânia em janeiro terão várias consequências no campo de batalha. O principal impacto é simples: a Ucrânia mantém alto ritmo de baixas russas. Você já viu isso, como destacamos. Este é o segundo mês consecutivo em que os drones da Ucrânia alcançaram 30 mil baixas ou mais, e o quarto mês em que a Ucrânia atingiu ou superou aquela marca aproximada de 25 mil. O que estamos vendo aqui é o resultado de anos de foco da Ucrânia em inovação no setor de drones, se manifestando em um novo tipo de estratégia que nunca foi vista antes.
Os soldados da Rússia não estariam morrendo em números tão massivos se a Ucrânia tivesse se limitado a lutar do jeito que Putin queria. Se a Ucrânia apenas se fortificasse e lutasse contra os tanques, veículos blindados, artilharia e soldados russos, as forças de Putin teriam avançado muito mais rápido pelo país. Mas os soldados quase não avançam, pois dezenas de milhares estão sendo despedaçados antes mesmo de alcançarem as posições a atacar. A Ucrânia estabeleceu zonas em colinas cheias de drones FPV e defesas, posicionadas antes das fortificações que a Rússia precisa destruir. Como o político afirmou em novembro, isso criou uma zona cinzenta de horror, com drones caçando alvos o tempo todo. Essa zona cinzenta frequentemente se estende por até 20 quilômetros ou cerca de 12,4 milhas a partir da linha de frente. Nenhum dos lados quer seus soldados na zona cinzenta, e a Ucrânia não precisa enviar nenhum. É a Rússia que está lançando esses ataques, o que significa que é a Rússia que está enviando milhares de soldados para atravessar o que se tornou o equivalente moderno da Terra de Ninguém. Terra de Ninguém na Primeira Guerra Mundial durante a Guerra de Trincheiras. A defesa das cidades ucranianas depende dessas zonas de morte, que demonstram grande eficácia. A Rússia precisa gastar muitos soldados e equipamentos para avançar. Enquanto isso, os defensores da Ucrânia recuam e deixam que a carne vá para o moedor. Quando as forças da Rússia conseguem romper, elas estão completamente exauridas. Na Ucrânia, o desgaste causado às forças russas cria brechas nas zonas de morte, permitindo contra-ataques direcionados. A Ucrânia não precisa enviar milhares de soldados. Após as zonas de morte e os drones cumprirem sua função, a Ucrânia pode contra-atacar. 5 de fevereiro trouxe outra revelação interessante. De acordo com a NBC News, Zelensky reconheceu que 55 mil soldados ucranianos morreram na luta contra a Rússia. Isso é uma tragédia para a Ucrânia, mas também destaca como o país defendeu seu território contra a agressão russa. 55 mil é menos do que o número de mortes que a Ucrânia infligiu às forças russas em dezembro e janeiro, que somaram um total de 65 mil mortes. A Rússia perdeu mais soldados em 2 meses do que a Ucrânia em quase 4 anos de combate. Há mais informações sobre esses números. Em fevereiro de 2025, Zelensky afirmou que 46 mil soldados ucranianos morreram. Portanto, no último ano, a Ucrânia perdeu apenas 9 mil soldados. Com uma taxa de mortalidade de 750 por mês, a Rússia perdeu 40 vezes esse valor só em janeiro, o que é uma estatística chocante. Isso revela 2 coisas. A estratégia da Rússia falha, enquanto a Ucrânia usa drones com sucesso para causar muitas baixas e proteger seus soldados. Mais uma vez, voltamos ao ponto de como a Ucrânia mudou completamente as regras da guerra em relação ao que Putin pensava, e nenhuma quantidade de defesas parece estar ajudando a Rússia. Redes e interferência de sinal podem ser usadas nos territórios ocupados para tentar impedir danos causados por drones ucranianos. Nas zonas de morte, soldados russos ficam por conta própria, pois a Rússia envia sua infantaria contra as defesas ucranianas. Em grupos de 4 a 6 soldados, pouco é necessário para que se desfaçam. Ao cruzarem as zonas de morte, soldados russos em pânico correm sem rumo até que um drone os encontra e Delta recebe outro vídeo. A única coisa que poderia prejudicar a estratégia das zonas de morte da Ucrânia seria ficar sem drones. Isso forçaria seus soldados a assumirem um papel ainda mais ativo na defesa das cidades ucranianas do que já fazem atualmente. No entanto, qualquer esperança que Putin tinha de que isso acontecesse já foi destruída. Em 26 de janeiro, Militeny informou que a Ucrânia planeja produzir mais de 7 milhões de drones de vários tipos em 2026. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Serhiy Boyev, revelou esse número. Ele disse que os drones da Ucrânia permitiram criar zonas de ataque, chamadas por ele de zonas de morte de 20 quilômetros. Com o aumento da produção de drones, a Ucrânia pretende expandir essas zonas de morte para 100 quilômetros, cerca de 62 milhas. Isso será alcançado atingindo alvos russos em profundidade operacional e eliminando soldados e equipamentos que tentam alcançar as defesas da Ucrânia. É mais uma evolução. A Ucrânia empregará drones de médio alcance para atacar logística, comando e tropas atrás das linhas, enquanto drones FPV dificultam a vida inimiga, um inferno para os soldados que estão realmente nessas linhas. Delta continuará passando informações aos soldados ucranianos, que agora usam drones para realizar tarefas antes muito arriscadas. Em 2026, começamos a ver a Ucrânia fazer algo que a mídia United 24 chama de curvar a curva. Até agora, a Rússia não só repôs seus soldados perdidos,
como também aumentou várias vezes seu efetivo na Ucrânia. A meta de 50 mil mortes estabelecida por Fyodorov é essencial para superar a mão de obra russa. Segundo a mídia United 24, isso é crucial para a guerra na Ucrânia. Em 4 anos de combates, Moscou enviou e perdeu um exército de 1,2 milhão de pessoas, recrutando o mesmo número novamente. A invasão da Rússia começou com 160 mil soldados e, segundo o veículo, agora já são mais de 700 mil militares em território ucraniano. Mudar a curva é reverter a tendência da Rússia de repor soldados perdidos e aumentar seu efetivo. O objetivo da Ucrânia agora é causar tantas mortes russas por mês que os recrutadores de Putin não consigam acompanhar. Se a Ucrânia conseguir chegar a esse ponto, 700 mil soldados logo se tornariam 650 mil depois, 600 mil e assim por diante. Levando a última vantagem da Rússia sobre a Ucrânia, que está desaparecendo. Os últimos meses foram importantes para a Ucrânia, pois a situação mudou. Segundo o Kiev Independente, a Rússia recrutou só 27.400 soldados contratados em dezembro. Lembre-se que a Ucrânia matou cerca de 35 mil soldados de Putin neste mês, causando um déficit de 7.600 soldados para a Rússia em dezembro. Ainda não sabemos se os esforços de recrutamento da Rússia foram mais bem-sucedidos em janeiro do que no mês anterior, mas mesmo que tenham sido. A Rússia tem uma meta de 400 mil novos recrutas em 2026, o que equivale a cerca de 33.300 por mês. Janeiro pode muito bem ter sido mais um mês em que as perdas irrecuperáveis da Rússia superaram seu recrutamento, e não há garantia de que a meta que a Rússia estabeleceu para si mesma será realmente alcançada. Isso faz com que mais soldados russos morram na Ucrânia do que a Rússia recruta. A curva está se inclinando. Se a Ucrânia atingir a meta de 50 mil soldados russos mortos por mês, isso causará uma ruptura e acabará com as esperanças de Putin de vencer a Ucrânia. A Ucrânia transformou uma arma que era curiosidade em uma das mais eficazes da guerra moderna. O Grupo Lazar foi essencial para tornar os drones ucranianos tão eficazes, ajudando a transformar a caça a russos em uma operação 24 horas como um McDonald's. Descubra mais sobre o que isso significa em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos sucessos da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.